Fala pessoal, beleza? Aqui é Rafael Salas Proencio. Hoje a gente vai conversar sobre o cabeçote do Fire. Esse é o suporte do coxim. Esse aqui é uma carcaça, uma sucata. E o que aconteceu aqui nesse cabeçote? Esse cabeçote teve uma batida, tá? O carro bateu e o coxinho saiu junto com a carcaça do carro e acabou estourando aqui o cabeçote, pois o coxinho é preso no cabeçote. Então aquele coxinho, ele se usam 4 parafusos, na verdade, né? Então um aqui, um outro aqui, aqui vai um selo d'água, aqui e aqui. O cabeçote do Fire, essas roscas aqui, ela tem por costume espanar muito fácil, devido à parede aqui ser muito fina. Aqui há uma fragilidade no material, tá? Aqui é uma fragilidade. É um parafuso que mede 10 por 1,25, tá? É um parafuso até espesso, com pouca parede aqui de trabalho. Costuma espanar muito fácil isso aqui, tá? Talvez aqui seja um erro assim, talvez de projeto, tá? Se você for pensar um pouco mais detalhadamente. É assim que é o original. Ó, pra você ver, a espessura aqui, ó, é muito pouca. Tá vendo? Tá certo que ali se arrebentou na batida, né? Porém, o único lugar que é mais espesso é aqui, tá vendo? Esse furo tem uma profundidade boa, tá? Ele desce bastante aqui. Esse cabeçote é uma sucata, tá? Tá condenado. Mas eu tenho aqui, e o bom de ter ele aqui é que eu posso tirar esse modelo aqui na hora que eu for fabricar a peça ali que estourou. Então aqui basicamente eu vou ter que fazer o que? Primeiro eu vou construir esse castelinho aqui e nivelar com essa base plana que tem aqui. Aqui aonde vai o esticador da correia dentada, tá? Aqui tem um prisioneiro. Então essa parte aqui que não sofreu nenhum dano, ela vai servir de referência para mim. E essa parte aqui também vai servir de referência para mim de planicidade, tá? Então eu vou fazer o seguinte processo. Eu vou fazer primeiro esse castelinho aqui e vou acertar paralelo. Porque quando eu for mexer nesses daqui, eu vou ter um campo maior de planicidade. Então aqui ainda eu vou pensar se eu vou fazer um por vez ou se eu vou encher todos de uma vez e depois eu acerto. Mas pelo que eu estou traçando aqui, eu acho que é melhor fazer um por vez aqui, porque assim eu não perco nenhuma referência. Isso aqui não fica nem torto, nem para lá para cá, porque na hora que apertar aqui o suporte do coxim, tem que ficar como o original, né? Senão vai dar problema. Aqui eu tirei um molde daqui que vai me ajudar bastante. Aqui, ó, uma dica muito simples, pessoal. Um pedaço aqui de cartolina, tá? Eu coloco aqui e vou com a própria sujeira da mão, aqui eu vou marcando a peça aqui, tá vendo? A minha própria sujeira eu vou apertando aqui a quina e vou marcando a peça, tá vendo? Então isso aqui é uma referência que eu posso de ter um auxílio, tá? Tá vendo aqui? Aí eu pego e faço o furo nesse centro aqui, que já vai me ajudar bastante. Porém, eu ainda vou fazer marcações aqui sobre medida, porque aí eu vou ter mais precisão em relação à furação aqui. Aqui, pessoal, uma dica aqui simples. Para mim ter uma referência maior sobre a distância e a centralidade dos parafusos, eu medi o centro desse parafuso com o centro desse parafuso, deu 68 milímetros. Desse para esse 38, desse para esse 78, desse para esse 109 e desse aqui para esse 111 e esse para esse deu 88. Pessoal, para achar o centro do parafuso, não tendo o parafuso aqui, o que eu faço? Eu pego um pedacinho de parafuso, eu coloco ele aqui, tá? Eu desço ele até o fim, e quando ele desce até o fim, se eu marco o centro dele, eu sei onde está o centro do parafuso, tá?
Então eu coloco um aqui, outro aqui, 2 parafusos. Então eu tiro o oco aqui do local, coloco um parafuso aqui, o outro aqui, um toquinho de parafuso, tá? Da mesma rosca, tá bom? Desço ele aqui, depois eu marco o centro aqui, aqui, e aí eu chego a essa medida. Aí depois eu só tiro o parafuso, inverto para lá, e eu tiro o centro de novo, tá? Fora esse molde aqui, eu tenho outras referências, tá? Tanto aqui o importante aqui que sobrou uma rosca intacta aqui. Então essa rosca vai me ajudar e muito, tá bom? Então aqui, ó, o centro aqui também ainda existe aqui, tá? Só que não teria como eu medir exatamente o centro aqui, porque ele é profundo aqui, tá vendo, ó? Olha o tamanho Então para mim tirar esse centro aqui fica um pouco mais difícil. O bom é que eu tenho uma peça aqui para copiar. Se não tivesse essa peça para copiar, seria um pouco mais complexo. Mas também, colocando aqui o coxinho, o suporte, tem como eu conferir depois, tá? Isso aqui, ele entra justo aqui. Então a margem de erro aqui é muito pouca, tá? Porque se um puxar, o outro lá já não vai pegar a rosca correta, tá? Então precisa ser exato, porque como são 4 parafusos, então os 4 precisam estar alinhados, porque se um tiver fora e o 3 estiver correto, aquele lá vai dar uma dor de cabeça, ele vai fugir, né? Então precisa ser feito dessa forma aí, tá bom, pessoal? Essa é aí uma dica de início para a gente poder traçar a furação lá. Antes de tudo, eu tento achar a marcação daquilo que eu vou refurar lá, tá? Agora o preenchimento num material é basicamente simples, né? Que é só construir com o material de solda, né? Aqui uma outra dica também sobre a profundidade. Lá naquela peça eu tenho a profundidade aqui, tá vendo? Eu coloco, uso o paquímetro aqui na função de profundidade e tenho a profundidade aqui, é um padrão de profundidade. Tanto esse como os 4 são... Porque o parafuso ele é a mesma dimensão de um para o outro, tá? Então o que acontece? Eu posso fazer a profundidade pela medida, pegar a medida aqui e fazer o furo e ir descendo a broca até a profundidade original. Mas também eu tenho um outro macetinho aqui que eu posso explicar aqui, ó. Como sobrou esse fundo aqui, e esse fundo aqui ele é cônico, tá? Então eu posso fazer aqui, deixar ele um pouco mais baixo, deixar quase pegando aqui no fundo, e quando eu for fazer a soldagem aqui, eu dou um cordão aqui na borda, eu faço um castelinho e vou fechando o castelinho primeiro e não faço a fusão aqui no fundo. E esse fundo aqui ele vai ficar oco. Esse oco que eu tô falando aqui é, cara, é 2 milímetros. Por que eu vou deixar esse fundo oco aqui? Porque quando eu estiver furando o alumínio maciço, quando ele cair aqui, ele vai fazer um tuf. Ele saiu, estourou aqui e caiu aqui embaixo. Então eu sei que quando ele der aquele estouro, ele vai cair aqui na onde eu deixei oco. Então também é um macetinho aí que dá para mim fazer nesse local, tá? Mas também esse macetinho não pode ser muito, tá? Esse oco não pode ser muito. Ele tem que ser dessa medida aqui, tá vendo, ó? Onde trabalha esse corpo aqui, ó. O início do parafuso, onde tem essa pontinha aqui, tá? Então essa pontinha aqui vai ficar naquele oco ali. Então eu faço o quê? Eu construo em volta um castelinho rápido e depois eu tampo ele e continuo preenchendo maciço aonde necessita aqui tudo. E depois quando eu for furar, ele vai e vai cair aqui nesse oco. E aí eu sei que chegou na medida ideal, porque ali no fundo não necessita de rosca, tá? Mas isso questão de milímetro, poucos milímetros, tá bom? Pessoal, esse aqui é o início que deve se prestar bastante atenção para fazer essa correção aqui nessa peça. Vou começar por aqui, achar a planicidade aqui e depois eu vou vindo para os outros, beleza? Essa aqui serve de guia e eu vou continuar trabalhando nessa peça aí, beleza? Continua com a gente aí.
Pessoal, o interessante é você abrir para que o bocal possa trabalhar, tá? Tanto aqui como aqui. Nesse pedaço ele tem bastante né? Aqui também. Mas aqui, como tinha aquela quina, você tem que arrancar, tá? Esse alojamento é onde passa o prisioneiro que prende o cabeçote no bloco. Do lado é uma galeria de óleo, tá? Aqui é um retorno do óleo. Então, quando eu for fazer aqui, eu vou ficar atento para ver se não teve nenhuma trinca aqui, se nada aconteceu nesse local. Aqui a parte lateral, aqui vem um bom pedaço aqui, até se perdeu. Bom, pessoal, eu vou aquecer um pouco essa peça e vou começar naquele local aqui, tá bom? Bom, pessoal, aquele primeiro pedaço eu já executei, tá? Ele tá passando um pouco aqui. Outro detalhe que eu acabei esquecendo de falar, como a polia corre bem rente aqui, ó, essa depressão que tem aqui é uma referência da polia, então ela trabalha nessa circunferência aqui, tá vendo, ó? Ela vai passar aqui assim, ó. Então, na hora de dar o acabamento, eu tenho que ficar muito atento com essa ponta aqui e com essa ponta aqui também, porque se ela ficar passando da medida, a polia não vai nem entrar e vai pegar aqui, tá? Então essa referência aqui, ó, essa circunferência aqui, ela precisa ser mantida, tá vendo, ó? Ela vai passar mais ou menos por aqui, ó. Por isso que aqui tem essa depressãozinha aqui. Ela não passa lambendo não, mas ela passa mais ou menos aqui assim, ó. Então ela precisa estar bem ajustado aqui na hora de dar o acabamento, tá vendo? Se eu deixar dessa parte aqui, vai dar ruim, entendeu? Mas agora, na hora que eu acertar aqui, eu preciso desbastar aqui, tá vendo? E aqui também. Eu vou aproveitar o seguinte, pessoal, como essa peça já está bem quente, eu vou aproveitar e vou fazer um desses três aqui para mim poder ganhar tempo aqui, tá? Aí depois eu paro e dou uma acertada na planicidade aqui. Bom, pessoal, os 4 alojamentos tá tampado, tá? Aqui, aqui, aqui e aqui também. Bem maciço aí, tá? Mais um pouquinho ia pegar aqui na referência do ponto, mas não acabou não pegando. Agora eu vou parar com a soldagem, vou fazer a planicidade aqui, fazer a marcação dos furos e depois estampar esse alojamento aqui.
Bom, pessoal, eu já dei aqui uma pré-plana aqui. Já dei uma acertada no desenho, tá? Com o compasso, eu sei a distância aqui, tá? Necessária para que a polia passe sem pegar, tá? É necessário aqui. Você pode fazer isso com o compasso, tá? Pegando aqui, isso aqui de circunferência, já vai te ajudar bastante. Agora eu vou lavar ela, porque eu trabalhei com óleo aqui, e eu vou fazer aqui o preenchimento desse alojamento. Aqui vai ficar tampado, tá? E depois disso, aí eu vou aplanar definitivo e fazer as roscas, tá? Então agora eu vou dar uma lavada e tampar esse alojamento.